pular pro assunto Gabigol também, que obviamente marcou, depois de... Quando foi a última vez que ele tinha marcado? Contra o Vasco. Contra o Vasco. Contra o Vasco, né? 6x1. 6x1, né? Não fez contra o Fortaleza, Bom, mas contra o foi Vasco, anulado, quase todo mundo fez gol naquele Ele dia. marcou de pênalti no finalzinho do jogo, deu a vitória pro Flamengo, e aí, obviamente, ele foi questionado sobre a renovação. E ele falou o seguinte: não agiram de uma maneira boa com o ídolo. A minha vontade, todo mundo sabe, algumas coisas não foram acordadas como prometido, não agiram de uma maneira boa com o ídolo, tudo pode acontecer. Você concorda com essa... Aí tem muita coisa que a gente não sabe ainda de que eu concordo com o Gabigol. Eu concordo com o Gabigol, só que ele tá trazendo uma parte só da história inteira, né? Que no ano passado o Flamengo fez a proposta, tava tudo alinhado, falava, vai ser 4 anos, tanto salário, isso aqui, tá certo, então acabou. E aí o Flamengo começou a perder, o Gabigol começou a jogar mal, a repercussão tava ruim, aí o Landim viu e falou, não, tá desfeito o trato. Isso pra mim, o Gabigol tá totalmente correto de ficar puto. Eu acho que tá certo, até por ser um ídolo, até por ser o maior ídolo dessa geração. Eu acho que ele tá certo. É óbvio também que o Flamengo também tem o direito de repensar e mudar de ideia, beleza, mas você tem que entender que você tá tratando com ídolo e quando você descumpre o que tá combinado, o cara vai ficar puto. Só que a partir daí, aí teve doping, que é só culpa dele, aí teve camisa do Corinthians, que é só culpa dele, ele fez um monte de besteira, ele tá jogando muito mal, que não é culpa do Landim. O Pedro tá voando. O Pedro tá voando. Não é culpa da diretoria. Então, assim, claramente existiu uma má vontade desde o ano passado da diretoria do Flamengo com o Gabigol, e claramente o Gabigol não se ajudou nesse ano fazendo um monte de besteira. Então, assim, o recorte do que ele falou tá correto. Só que ele também tem que dar cara a tapa e falar, cara, e com essa razão que eu tinha nas minhas mãos, eu fiz tudo errado e perdi completamente a razão. E acho que a partir de agora, cara, assim, ele, não sei se o Landim ou o sucessor do Landim ganhando a eleição, mesmo se ele acabar o ano voando, tem algum caminho, talvez não, mas acho que com a eleição no fim do ano, mudando de diretoria, e ele, dependendo só dele, entrando, fazendo gol, sendo útil, aparecendo, ele vai ter um monte de oportunidade agora, por mais que ele jogue menos porque o Pedro tá voando, mas o calendário vai ser bizarro em agosto, ele vai ter as suas oportunidades, ele vai entrar nos jogos. Tem um Flamengo-Palmeiras, por exemplo, aliás, tem 3 Flamengo-Palmeiras na sequência. Que, imagina se o Gabigol faz um gol da classificação no Allianz na Copa do Brasil. Muda tudo, né? Muda completamente tudo. Então, assim, tá nas mãos dele. Eu acho que é uma situação que, pra mim, ainda não tá resolvida, porque o futebol é assim. Gente, um gol de título do Gabigol pode acontecer, ou não pode? Pode acontecer. Pode. Inclusive, ele gosta. Ele gosta. É uma das coisas que mais pode acontecer no futebol brasileiro. Tem gol em final, por acaso, eu não acho que é o mais provável, tá? mais. Porque eu acho que ele não está jogando bem, acho que o Pedro é dono absoluto da posição. Mas, cara, se o Gabigol faz um gol de título de novo, sim, acabou tudo, muda tudo, pô. Muda coisa tudo. É que o acabou mais chance que ver o quanto ele quer. Só pra pagar a enquete aqui pra também, Gozó. né? Pênalti para o Flamengo foi bem marcado? Sim, 68%, tá? A galera participando com a gente. Foi bem marcado mesmo. Em relação ao Gabigol, Simões, é aquela história, né? Acabou tudo até que ponto se ele faz o gol de título? Porque aí é aquela história. Muda o lado da vantagem na negociação, né? Ah, sim, completamente. Mas, bom, me ofereceram Hoje ele não tem um ano nenhuma de vantagem. contrato e 50% de aumento. Bom, nesses 6 meses eu mostrei que eu valho muito mais, né? Sim. A partir disso, eu quero a mesma porcentagem de aumento por 5 anos. Até porque eu sou jovem, tenho 28 anos de idade apenas. Até os 33 anos eu me garanto, sou um cara que se cuida muito, sou um dos primeiros a chegar, um dos últimos a sair. Sendo assim, é o que eu quero. Se vocês não querem, além de um ídolo, vocês vão perder um jogador que está muito tá bem bem, tecnicamente, mesmo com pouca minutagem, e muito provavelmente Mas vai isso já é parar uma no mudança rival. completa do cenário atual, né? Porque hoje ele não tem o que botar na negociação. Porque ele tá exato, jogando mal, tá fazendo besteira. É que eu entendi que o muda tudo seria que ele ficaria com certeza. Não, que muda você tava tudo falando. porque Não, eu acho que a pode torcida mudar, simplesmente não vai aceitar perder o Gabigol. Mas Coisa eu não sei até que que ponto E para um que rival hoje tá acontecendo. direto e tal. E assim, e a chance estatística é eleição. maior. São os dois maiores artilheiros em finais, ele e o Rafael Veiga. Né? No futebol brasileiro não tem jogadores tão seminais em finais. Né? No Brasileirão ninguém participou mais de gol que ele desde 2019. A média de gols do Gabigol em temporadas no futebol brasileiro são abissal. 9 temporadas. Eu fiz essa conta, inclusive, para falar um pouquinho sobre o Gabigol no meu canal. Cara, é média de uma participação em gol a cada 2 é jogos. absurdo. Tô falando Mais não de de meio. 1, 2, 3, 4 temporadas, não é fase. Nas 9 temporadas no muito futebol bom. E vamos brasileiro. lembrar. Ele jovem, ele começando, ele ainda em juventude e ele já maturado. Quer dizer, ele em boa fase, ele em má fase, tudo isso você Exato. pega a Ele no média. banco, né? Ele no Vamos lembrar, banco, ele é um com mais jogo- minutos, menos minutos. É um jogador de 28 anos. 28 sem anos. lesão. Sem lesão. 28 anos vai absurdo. fazer mês que vem ainda. É um jogador, matador, conversão de finalização em gol.
Gabigol sempre ali na faixa dos 20% ou mais, em alguns momentos menos, e por isso a média dele está sempre ali, que é uma conversão muito boa para centroavante. Então é um cara brilhante que com minutos e cabeça no lugar tem tudo para dar muitos frutos ainda mesmo saindo do banco. Só para atualizar, como é que tá a relação com o Palmeiras lá? Então, Palmeiras cara, tem a proposta, assim, e aí, como é que tá? o Palmeiras nesse momento está em compasso de espera, né? Mas a todo momento, e conversando com pessoas de lá de dentro, não sei se são as mesmas que o Mauro, evidentemente, mas as pessoas diziam o seguinte, essa empolgação em relação ao que o empresário falou, que acabou a era Gabigol no Flamengo, que já vai anunciar o próximo clube, a gente não entra. O que a gente entende é uma negociação extremamente complexa. Não é fácil, conversaram com o Gabigol, o que me falaram, conversamos com o Gabigol, alinhamos expectativas e oferecemos um pré-contrato de maneira formal. Agora, daí para dizer que está tudo praticamente certo, muito longe disso, principalmente por saber que é um jogador que hoje faz parte de um clube que tem um orçamento gigantesco, que é ídolo por lá e, portanto, a depender da situação, o Flamengo pode simplesmente abrir mão da situação em termos de tomar o controle da negociação e falar, quanto você quer? Vai, assina aí logo que eu não quero perder você pro Palmeiras. Porque o próprio Palmeiras já tentou, lembrando o caso do Bruno Henrique, né? Ficou em coisa de 2 dias, o Palmeiras subiu 2 anos de contrato. Primeiro subiu para 3, depois subiu para 4 a oferta. Então, dentro desse trabalho, isso já mostra que o Palmeiras trucou, o Flamengo meteu 6, teve 9, foi para 12 e ficou no Flamengo. Então, a depender do que for esse segundo semestre, da questão do doping e tudo mais, o Palmeiras entende que é muito complexo, porque o Palmeiras pode trocar para 6, o Flamengo vai para 9, vai para 12, e se for para ficar, ele fica.